Som. Aqui não entrou ainda, não. Som. Foi. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo que está chegando aí, vão chegando. Senta no sofá. Pega um cafezinho, pega um chá de erva doce. Que hoje temos muito trabalho. Né? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite de segunda-feira, dia 5/4/2021, às 8 horas. Muito obrigado também você que vê o vídeo depois, né? Muito obrigado por você dar essa atenção e querer trocar com a gente de alguma forma conhecimentos. Né? Vamos ver quem já chegou cedo na sala aqui. Vamos ver quem chegou cedo na sala. Ó, o Rodrigão aí, ó. Rodrigão, boa noite, Rodrigão. Vânia Xavier, nossa amiga. Guaraciara, boa noite. Ó a Gláucia aí, ó. Gláucia, boa noite, minha amiga. Tiagão, marcando presença. A Luísa, nossa amiga. Luísa, obrigado por estar com a gente. Obrigado a todos vocês pela companhia. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, né? Aqui desse meu lado, aqui, nosso amigo Paulo, e do lado de cá, nossa amiga Rejane, né? Nós somos do Centro Espírita Luz e Verdade, um centro espírita na capital do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, né? Então, também fazemos parte do grupo de estudos dos livros da codificação, e o livro que a gente estuda é a Gênese, né? Do Pentateuco, o último livro de Kardec, tá? E a gente está no nosso canal do A Gênese, do Gênese. Né? Então, sejam bem-vindos, todos que já chegaram, e aqueles que estão vendo a gente pela primeira, segunda, terceira, quarta vez. Fiquem à vontade. Lembrando que esse curso que a gente se encontra virtualmente, ele é um curso presencial, mas em função da pandemia, desde o ano passado, graças a Deus, a gente digitalizou, virtualizou, e a gente se encontra agora virtualmente. Né? Através aqui das ferramentas, das carpetas, que hoje eu vou administrar. Né? Então, a gente vai estar aqui em evidência, eu, Paulo e Rejane, e vocês aí interagindo com a gente, por favor. Participe com comentários, com dúvidas. Né? Joga aquele likezão maneiro lá para a gente ficar famoso. Tá? E hoje, o nosso capítulo é o capítulo 6. Temos um estudo de astronomia, espaço, tempo, matéria, leis, força, um estudo de física, criação primária, criação universal, mas sempre dentro dos limites e da nossa abordagem, que é o livro A Gênese de Kardec, né? E também dentro daquilo que a gente consegue entender e trocar com vocês, e vocês trocar com a gente aqui. Certo? Dito isso, algum comentário? Né? A Luísa aqui está dizendo quantas saudades, né? Poxa, se não fosse a fotinho, eu já tinha esquecido a fisionomia de todos vocês, né? Porque já faz um tempo que a gente não se vê fisicamente, né? Mas a gente mantém aí a prudência, né, de estar protegidos, cada um protegendo, se protegendo para proteger o próximo. Vai chegar um momento em que a gente vai certamente poder se reencontrar fisicamente e colocar a saudade em dia. Aí o Tiago colocou aqui, como o tempo voa, estamos caminhando para o segundo ano afastados fisicamente, mas segue o estudo firme. É isso aí, Tiagão. Seguimos firme, graças a Deus. Então, eu vou passar a página, vou passar a palavra para a Rejane, que fará uma página de preparo, eu vou fazer a prece e a gente já começa a trabalhar, tá bom? Então, Rejane, por favor. Boa noite, gente. Do livro
O Espírito de Verdade, de Francisco Cândido Xavier. É o ponto 32. Na saúde, na doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença no corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária, resguardar-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes. Pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos acerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. André Luiz. Que página. Vamos fechar os nossos olhos para aqueles que desejarem, para que a gente se concentre e num só pensamento, juntando as nossas vibrações e a direção do nosso pensamento, a gente se conecte com Deus, para agradecer a oportunidade da vida, agradecer o dia de hoje, as alegrias, os desafios, agradecer por tudo ter ocorrido da melhor forma que pôde ocorrer e ter nos proporcionado esse encontro edificante, que essas mentes, esses espíritos de boa vontade se juntam, se reúnem, se esforçam no entendimento, numa filosofia, numa ciência, para interiorizar novos pensamentos, novos hábitos, fazendo dessa oportunidade, desta noite, uma oportunidade única. Rogamos aos benfeitores, aos espíritos protetores da nossa casa, do nosso estudo, ao nosso anjo protetor, que vibre conosco nessa intenção, que traga para nós e nos ajude no entendimento, na reflexão, na meditação,
para que a gente possa, no momento apropriado, trazer na mente, no coração e nos nossos hábitos novas atitudes, tendo a certeza que o conjunto delas, um pouquinho cada dia, fará dessa oportunidade de estar encarnado uma oportunidade de evolução, na qual a gente sai dela muito melhor do que chegamos. E assim seja, graças a Deus. Agora, o Paulo vai falar sobre o espaço, tempo, matéria e leis e forças, vai fazer uma reflexão com a gente. A palavra é sua, Paulo, por favor. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando e quem irá nos acompanhar depois, assistindo depois do nosso estudo. Primeiramente aqui, porque às vezes acontece algumas instabilidades, eu gostaria que vocês me dessem um retorno ao áudio, tá bom? Beleza. E aí, como o Felipe bem falou, a gente vai estar iniciando aí o estudo de mais um capítulo da obra A Gênese. O título completo da obra é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Por economia de palavra, a gente fala A Gênese, né? Mas é uma obra que trata desses 3 temas segundo a ótica espírita. E então a gente está na parte que trata da Gênese, aonde vai finalizar lá no capítulo da Gênese espiritual, que eu diria que é o capítulo mais importante dessa primeira parte, no seguinte sentido: o objeto de estudo da ciência espírita, da filosofia espírita, é o espírito, é a alma humana, a sua origem, o seu destino, a sua natureza, e como que se dá a evolução desse princípio inteligente aqui em nosso orbe. Porque é o que compete à doutrina espírita. A matéria é competência de estudo das demais ciências. Ao espiritismo ele vai estudar esse elemento espiritual, né? É claro que tem áreas de fronteira entre a ciência propriamente dita e o espiritismo. Dando um exemplo, psicologia, né, que vai estudar aspectos ligados à mente, como um epifenômeno do cérebro, comportamento. Então, uma área de fronteira, né, entre o que a gente estuda aqui e o que é da ciência material propriamente, né? Mas sempre assim ligado, tudo que está na academia ainda é muito forte o paradigma materialista, né? São coisas que só com o tempo vão ser rompidas, como a gente observa na história do pensamento, na história da ciência, quando chega o momento em que há grandes revoluções nas ideias. Então a gente não precisa ficar ansioso com isso, né? Se os cientistas do mundo ainda não pesquisam de um modo dominante esse elemento espiritual. Na verdade, nós somos privilegiados por termos essa oportunidade de ter esse conhecimento aqui, e seremos cobrados pela nossa consciência quando a gente chegar do lado de lá e o que a gente fez com isso aqui, né? Então, assim, hoje a gente está iniciando esse capítulo. Eu falei lá do capítulo da Gênese espiritual porque a gente já, desde 2 capítulos passados, algumas semanas, a gente está entrando aí num capítulos que tem, assim, muito embasamento científico, né? A gente estudou lá o papel da ciência na Gênese, depois os antigos e modernos sistemas científicos, e agora o capítulo da uranografia, né, que é o estudo que é um estudo trazido por um espírito, sob a perspectiva espiritual. Depois eu vou mostrar aqui na tela. Esse estudo originalmente veio de um artigo lá na Revista Espírita, entre os anos 62 e 63, e como era afim com esse estudo aqui, Kardec publicou. Eu vou inicialmente aqui até fazer uma revisão do Livro dos Espíritos. Isso aí é um ponto importante também, o Livro dos Espíritos, para os amigos aí que acompanham esse estudo, oriundos, né,
do tempo que a gente estudava presencialmente, o estudo começa no Livro dos Espíritos, né? E o pessoal que está aí na segunda noite já passou lá pelo Valmir, com certeza, que é o coordenador geral, e o Sidney também, eu acho que todo mundo conhece. E eles começam nessa turma inicial porque o Livro dos Espíritos é a obra principal que tem todos os princípios fundamentais da doutrina. E no Livro dos Espíritos, cada uma das 4 partes dele vão ser complementadas nas outras 4 obras fundamentais, que a gente chama do Pentateuco Kardeciano. E a primeira parte, vocês lembram quando a gente estudava na primeira parte, que era os princípios gerais, o espírito, a matéria, Deus, a criação, o princípio vital, tudo isso vai ser complementado na 5ª obra da codificação, que é a Gênese. Então, aquela parte, aquelas primeiras questões que a gente tratava no Livro dos Espíritos, na verdade, estamos aprofundando, né? Complementando aqui agora no estudo da Gênese. E aí, por isso que eu vou trazer aqui, uma revisão. Porque nesse capítulo, que eu vou ficar aqui com a parte do item dos itens iniciais, se não me engano é do item 1 ao 8, né? A primeira parte ele vai tratar sobre o espaço e o tempo, né? Nesse capítulo da Gênese. E isso tem algumas questões que já eram trabalhadas lá no Livro dos Espíritos. Eu coloquei até a fonte aqui, está lá no Livro dos Espíritos, a parte 1ª das causas primárias, capítulo 2 dos elementos gerais do universo, que é o espaço universal, né? Então, lá no espaço universal tem a questão 35, que aí Kardec pergunta assim aos espíritos. Isso aqui, aliás, tá, gente? Vai ficar aqui no chat. Depois vocês podem pegar ou anotar essa referência para fazer esse estudo comparado do Livro do Espírito com esse capítulo da Gênesis, tá bom? Mas lá no 35, Kardec pergunta aos espíritos, né? O espaço universal é infinito ou limitado? Numa dúvida, né? Que alguns cientistas, mesmo alguns pensadores já tentavam especular. Ele é infinito ou tem algum limite? Será que em determinado ponto a gente cai num nada, né? E aí os espíritos respondem, ele é infinito. Os espíritos são bem taxativos e objetivos, né? Eles falam, é infinito. Ou seja, não tem fim. Isso que a gente chama de espaço universal. E eles complementam nas respostas. Supõe no limitado que haveria para lá de seus limites. Isso te confunde a razão, bem eu sei. Só dá um prosseguimento aqui. E aí eles continuam. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Temos muita dificuldade de compreender o infinito, porque somos seres finitos, né? Sem contar com o infinito, ele tem 2 concepções. Essa questão de extensão, né? De algo sem limite, onde não há um final, e o infinito no sentido de conhecimento também, né? Quanto menos conhecimento a gente tem do universo e tudo, né? E a gente diz que o desconhecido é o infinito. Porque quando a gente conhece, a gente começa a delimitar as coisas, a definir. E aí o Kardec ele faz o comentário dessa questão 35, dizendo assim, supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há. E assim gradativamente até o infinito, porquanto, embora alguma coisa fosse vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Essa parte final é muito interessante. A gente tem a imagem do espaço, né? Quando a gente olha na televisão, as sondas que a NASA envia lá aqui perto da Terra. Daqui a pouco até pedir para o Felipe compartilhar um link aqui com a gente, que mostra essa questão da imensidão do espaço. A gente tem aquela imagem assim, da escuro, né? Com alguns orbes e estrelas que a gente observa ao longe, ou galáxias. Tenta imaginar que ele tem algum limite, né?
um limite, depois de tudo aquilo que a gente observa da galáxia mais distante que a gente possa imaginar por pensamento. O que vai haver depois? Depois é tudo escuro, mas é o que Kardec fala aqui. Ainda que fosse um vazio absoluto, esse escuro, ainda é o espaço. Então, na verdade, não tem limites, né? E essas questões a gente não precisa nem divagar muito, porque senão a gente acaba viajando e se perdendo, porque ainda não estamos numa fase evolutiva em que a gente possa compreender essas coisas em toda a sua plenitude. É o que os espíritos, desde lá do Livro dos Espíritos, nos alerta, né? Procuram ficar só com o essencial, só com aquilo que a gente precisa saber para evoluir. E aí o Felipe está até compartilhando, né? São essas questões. Tá vendo o espaço, né? Como é que é? E Hein, tudo Paulo? isso é estudado. Diga, Felipe. Esse é um vídeo que eu estava vendo antes daqui, me perdoe por sair compartilhando, mas é um astronauta que está consertando a ISS, que é a Estação Espacial Internacional. Ele está do lado de fora da estação, ele está consertando algumas carrapetas ali necessárias, e ali dali dá para ver a Terra, e dali dá para ver o espaço, que é esse negócio negro que você está comentando aí. Que tem um aspecto escuro, né? E é interessante que aí tá pertinho, né? Tem aquele outro... tem que compartilhar aquela outra escala, que a gente... Se demorar muito, eu vou continuando aqui, aí depois você avisa quando estiver prontinho. Aí, o Felipe vai compartilhar pra gente uma escala, né? Vocês estão vendo aí o astronauta que tem mais ou menos a dimensão que a gente conhece, né? A altura humana. E aí, conforme vai passando ela, a gente vai estar observando, tá vendo? Já o tamanho de um ônibus espacial, depois um tamanho de um satélite, de um foguete. Tá vendo que a figura do astronauta já sumiu. E conforme a gente vai passando, a gente vai estar imaginando assim, né? E aí ele já sumiu até o foguete, um asteroide, né? Outros corpos celestes, outro asteroide, né? Ceres, se eu não me engano, é uma lua de algum desses planetas, Plutão. Aí já entra, né, nos órbitos do nosso satélite. Europa, que é a lua de Júpiter. A nossa lua. Tá vendo outra lua de um outro planeta, Mercúrio, né, um planeta aqui no nosso sistema solar. E aí, conforme vai passando, a Terra ela já some, porque ela comparada à Terra, não, tá aparecendo ali, ela é um pouquinho maior, quase o tamanho de Marte, mas tem um outro planeta do lado dela, o planeta ou alguma lua de algum outro planeta muito grande. Esse azul, se eu não me engano, é Netuno, tá vendo? A Netuno já é muito maior do que a Terra. Aí conforme vai passando, esse que tem um anel que é o Saturno, Júpiter, maior planeta do nosso sistema solar, tá vendo o Sol muito maior do que todos os planetas. A nossa Terra já sumiu e tem outras estrelas que são maiores do que o Sol. E aí só dando aquela passada aí, o Sol já sumiu. Então tá vendo? Isso, gente, colocaram um do lado do outro, mas assim, essas outras estrelas estão em outras, né, a gente vai ver que existem outros sistemas, né, outras galáxias, como vai mostrar aí, outras nebulosas, e isso numa escala de distância assim, que a gente só consegue ter uma intuição pelo pensamento, né, para a gente ver o quão extenso é o nosso espaço. Obrigado, tá, Felipe? Então, a gente passou essa escala para a gente ter uma ideia do que o próprio espírito, é o espírito que assina esse capítulo da Uranografia Geral, no capítulo 6, assina como Galileu. Quando eu li isso, provavelmente, né, tudo indica que seja o próprio espírito ou algum espírito que seja da mesma família que esse
E Galileu, né, no caso, é uma personalidade histórica conhecida, né? Um dos cientistas ali do início da ciência moderna. Ou é o próprio espírito, ou algum outro da mesma família que também tem essa afinidade, né, com as questões científicas. É um capítulo muito legal, é muito interessante. E aí ele vai falar nesses itens do tempo, né, do espaço e do tempo, o quão pequena é a nossa percepção das coisas, né? O que é o tempo perante a eternidade e o que é o espaço em relação ao infinito. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, esse capítulo, né, ele é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, que era o local lá que Kardec, junto com outros companheiros, realizavam as pesquisas espíritas e da onde saiu as obras fundamentais. O espírito assina como Galileu, Médio Camille Flammarion. E aí o item que eu vou trabalhar aqui é o espaço e o tempo, e outros também vou trabalhar. Vai do item 1 ao item 4. Obviamente aqui a gente não vai passar todo o texto, por isso que a gente pede para vocês fazerem aquela leitura prévia e ler depois, mas só ressaltando alguns trechos aqui interessantes, né? Que o espírito Galileu, ele fala assim, né, nesse item 1. O espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva e axiomática, de si mesma evidente, e acusa o respeito às diversas definições que se possam dar, nada mais fazem do que obscurecê-la. O que é que ele está querendo dizer, né? Ele inicia até esse texto aí no item 1, explicando que já tentaram assim, dar umas definições para o espaço. O espaço é a distância entre dois corpos, né? Até imaginar no sentido macro entre dois países, aquela distância entre dois países, entre dois planetas, aquela distância é o espaço. Ou tentaram dar outras definições, acaba que ele fala assim, né, que essas definições, na verdade, acabam sendo uns círculos viciosos que acabam não definindo nada, né? Porque é um conceito assim autoevidente, né? É por isso que ele vai falar assim, uma ideia primitiva e axiomática. Axiomática, né, vem de axioma, são aqueles princípios ou declarações que não se demonstram, que é autoevidente, né? E que serve como ponto de partida para se construir teorias ou outras explicações, é o ponto de partida, né? Então o espaço ele é esse axioma para a ciência, né? Perceba, por exemplo, os físicos, né, os astrofísicos, eles estudam o cosmos, né, o universo, tanto aqui na Terra quanto os diversos corpos celestes. Eles usam essa noção do espaço e do tempo como questões assim axiomáticas, né? Como conceito primitivo. Então o físico ele não vai perder tempo tentando definir o que é espaço. Ele vai estudar os corpos que se movimentam nesse espaço, né? Então o espaço ele é um conceito que não tem definição. O espaço é esse local onde a gente observa o universo, a criação de Deus, né? O universo construído. E é por isso que ele vai falar aqui. Na verdade, não tem definição. E ele vai reforçar aquela questão que está lá no Livro dos Espíritos, né? Que esse espaço se entende como infinito. Vou botar outro texto aqui, ó. Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas, né? Eu aqui não eu, né? O Espírito no texto, né? Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Isso é interessante, porque os espíritos, quando chegam lá no mundo espiritual, eles continuam estudando, né? A gente observa isso nas literaturas subsidiárias, né? Tinha o André Luiz que continuava pesquisando, perquirindo várias coisas. Os cientistas daqui também, os espíritos continuam estudando. E eu digo mais, eles estudam com mais vantagem ainda. Por quê? Fora do corpo material, eles têm mais capacidade de investigar aquilo que a gente só
com a ajuda de instrumentos ultramodernos, consegue investigar, né? Então, assim, o perispírito, dependendo da evolução do espírito, né, ele dá mais percepção para o conhecimento das coisas íntimas da matéria, né, as forças e tudo mais. Então, os espíritos eles continuam investigando o mundo espiritual, que ele vai falar aqui, né? E ele vai ter essa noção, o espaço é um ponto de partida. Ele não vai definir o espaço aqui. Então, o que é importante, né, a gente compreender desses itens? Ter a noção do espaço e do tempo, que eu vou falar daqui a pouco, como conceito primitivo, né? A gente entende, né, mais ou menos, mas o que é importante são os outros itens que eu vou falar nesse capítulo, né? No caso, o espírito falando a explicação do movimento dos sóis, das estrelas, os outros corpos celestes. Então, a gente pega essa noção do espaço como um conceito a priori, um conceito já que todo mundo tem a intuição já na mente do que pode entender. Continuando, ele diz assim, ó, como a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido, né? O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Você entende essas coisas, vocês? Quando ele fala assim que o tempo é a sucessão das coisas, né? O tempo também é praticamente impossível definir, né? O tempo ele é a sucessão das coisas, que ele fala assim, o tempo ele está ligado com eventos físicos. Por exemplo, o que é um ano na Terra? Um ano é o movimento da Terra em torno do Sol, da estrela do Sol, que é o que a gente chama, né, de translação. E o que é um dia? O dia está ligado com essa rotação da Terra, né, em torno do próprio eixo. Então perceba que são movimentos físicos, né, e a gente usa, né, a humanidade aprendeu a usar esses parâmetros, esses eventos físicos para definir o tempo. Entendeu? E sendo que isso vai depender de alguns marcos, né? A gente está numa cultura ocidental, então a gente usa o calendário gregoriano, que foi construído numa determinada época, influência da religião cristã e tudo mais. Então, por isso que a gente tem calendários diferentes quando a gente vai para outras culturas, né? Na cultura chinesa e por aí vai. Mas, assim, independente disso, todo esse tempo ele está ligado com essa movimentação do nosso próprio planeta. Basta compreender essa questão, né? O que é um ano? Um ano é um movimento que a Terra demora para fazer o movimento em torno do Sol, né? Na sua elipse, né? No seu movimento aqui, na sua órbita. A Terra e assim os outros planetas também. Ele continua aqui. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Aí, nesse capítulo, ele vai comparando o tempo com a eternidade. Da mesma forma que a gente tem dificuldade para entender o infinito, né, na nossa noção de espaço, a gente tem uma dificuldade de entender a eternidade, né? Porque o que é o tempo comparado com a eternidade? O que é uma existência humana em relação à eternidade? Eu não falei aqui que o tempo está ligado com fenômenos físicos, né? E quando lá no princípio, quando a Terra ainda estava na sua nebulosa, né, na sua massa, depois da explosão lá do Big Bang, segundo a teoria atual, ela ainda não se desprendeu daquela massa. A gente nem se contava o tempo. O tempo só vai ser contado na medida em que, de alguma forma, dá para fazer um parâmetro com esse fenômeno físico, né? Quando ela começa a dar voltas em torno do Sol, é o que se pode contar de tempo. Então perceba, né? O que a gente tem no universo é a eternidade. Esses capítulos são bem filosóficos mesmo, né? Depois a gente vai dar uma pausa aqui, se vocês tiverem dúvidas. Eu estou dando uma corrida aqui que o tempo não está sendo favorável comigo e daqui a pouco eu estou entrando no tempo da Rejane.
tudo lhe é presente. Ele está falando da eternidade aqui. Se séculos de séculos são menos que um segundo, relativamente à eternidade, quem vence a duração da vida humana, né? Então perceba, gente. Quando eu li esses textos assim, desde quando eu fui começar a ler a Gênesis, ainda jovem, isso é interessante, que isso tem, eu não sei se eu dou uma viajada demais, mas isso tem um impacto até na moral, na nossa ética. Por quê? Se a gente, eu tenho uma vida sofrida, eu tenho muitas atribulações, nessas horas para pensar, o que é uma vida humana em relação à eternidade? Se somos almas, se somos espíritos imortais, nossa, tudo isso que eu estou sofrendo num determinado momento, isso vai passar, né? Tem uma música lá do Renato Russo, da Legião Metal contra as Nuvens, que ele fala, tudo passa, tudo passará. Eu gosto muito de usar isso, né? Porque as coisas passam, o tempo passa, essa encarnação vai passar, e isso é interessante para a gente ter essa ideia, né? Ética de lidar com a questão das dores, do sofrimento, que a gente tem que ressignificar as coisas e serve para a nossa resignação, né? Tudo passa, na verdade. E o que a gente vai carregar para o mundo de lá, mundo dos espíritos, são as coisas que vão ficar conosco, né? As coisas eternas. As coisas materiais são transitórias. E as pessoas se matam, se perdem na vida em busca de coisas transitórias que vai usufruir num espaço de tempo insignificante em relação à eternidade. Eterno é só Deus, porque ele não teve começo nem fim. Nós, enquanto almas, fomos criados num determinado momento, mas também não vamos ter fim, né? Então, em relação ao futuro, somos eternos também. Só dar uma passada aqui, já vou passar para você, Regiane. Até 9h30, eu prometo. O Livro dos Espíritos, né, tem lá a questão que trata do espírito e da matéria. Então, na questão 22, eles vão dizer assim, Kardec pergunta, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Kardec, né? São exatas essas definições? Então perceba, né? Kardec era um grande intelectual, então ele usava o conhecimento da matéria da física clássica, né? Do seu tempo. Os espíritos respondem, do vosso ponto de vista é ilusão, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Perceba, né? Lá no finalzinho do século XIX, a codificação espírita acontece em metade ali, meados do século XIX. No finalzinho, já havia algumas coisas, né? A química já estava avançando em seus conhecimentos, mas alguns físicos, né, vão descobrir lá as partículas, né? O elétron e outras partículas do núcleo lá do átomo. Ou seja, aí é uma revolução que vai acontecer, né? A física clássica, ela vai, além da física clássica, desses fenômenos macro que a gente conhece, se começa a construir o que a gente chama posteriormente do mundo quântico, né? O mundo da mecânica quântica, das partículas infinitesimais. Os espíritos já dão uma dica aqui. Eles não vão relatar tudo detalhado, porque não é função dos espíritos trazer conhecimento pronto e mastigado daquilo que os homens é que deveriam descobrir, né? Os espíritos só falam aquilo que é relevante para o nosso aspecto moral. Mas eles já falavam aí, a matéria existe em estados que ignorais. E aí vai ter a relação da matéria com a energia, que a gente vai conhecer naquela fórmula, né? Da energia igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. É isso, né? Se estiver errado, me corrijam. Física não é muito meu forte, não. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause sentido. Contudo, é sempre matéria. Vou dar uma velocidade aqui, porque... Aí tem uma subpergunta que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Que definição podeis dar da matéria? Os espíritos respondem assim, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que o serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Então perceba, os espíritos não deram uma definição física, né, da matéria aqui. Porque isso a humanidade ia descobrir algumas décadas depois.
mas ele dá uma que a gente chama de definição filosófica, né? Tudo aquilo que não é matéria é espírito, né? A matéria é o laço que prende o espírito. A gente tem a realidade do espírito porque só a forma de pensar, as nossas emoções, o nosso sentimento, né? E tudo aquilo que está além disso é a matéria, né? É a resistência, como dizia lá o Descartes, ao estudar lá as questões do cogito. Então aqui, ó, o comentário de Kardec. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito, né? Tudo que não é espírito é matéria. No item 3 do texto, lá voltando para a Gênesis, à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Se a gente observar, né, a gente tem infinidade de matéria, né, desde, só nos seres vivos, né, desde o carrapato a um elefante, desde como uma mesa, as paredes, tudo isso que é construído, o nosso corpo físico. Então parece ter uma infinidade de elementos materiais, né? Só que a gente vai observar, como o Espírito vai dizer nesse capítulo, ó, entretanto podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas são de fato apenas modo diverso da matéria se apresentar. Olha que legal, né? Ele adianta isso, coisas que algumas décadas depois vai ser desenvolvido dentro da química, né? Partículas que eram menores do que as próprias moléculas, né? Então tinha a tabela periódica dos elementos, né, dos menores elementos da matéria, o hidrogênio, o carbono, o cobre, a prata. A gente vai observar depois que há partículas menores ainda, né? O outro texto aqui, ó. Variedade, dando continuidade àquele texto de cima, em que ela se transforma sob a direção de forças inumeráveis que a governam. E por último aqui, ó, ele vai falar sobre leis e forças e diz lá no item 11, a natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisão do brasão do universo. Unidade e variedade. A matéria, ela a princípio os espíritos já reforçam isso, né? O princípio elementar é um. O fluido cósmico universal, da onde gera todas as variedades visíveis de matéria no universo, em diferentes estágios. Então, por isso que eu vou falar unidade, porque o princípio parte de um. Variedade que vai se dar por diferentes leis e forças que são criações de Deus. Deus cria matéria também, e da qual a ciência humana investiga, né? Essa é a parte que tem, né? Então é um capítulo assim de conceitos científicos. Eu tive que extrapolar, já peço desculpa aí a Regiane, que vai comentar depois da pausa dos comentários, mas é realmente, né, para fechar esses conceitos aí. Desse item 11 das forças e leis, ele vai mostrar, né? São diversas leis que vão ser investigadas pelas ciências materiais, e esse conhecimento não é o foco da doutrina. Quem vai investigar essas coisas são os físicos, são os químicos e outras ciências. Mas o Espiritismo ele vai se apropriar disso, e os espíritos continuam investigando esses estudos do outro lado, né? Mas essas coisas são importantes para a gente entender lá quando a gente chegar na evolução espiritual. Encerro por aqui minha fala. Muito obrigado, Paulo. Acho que a gente merecia muito mais que 1h30, né? Umas 3 horas no mínimo, daria para a gente surfar bem. Mas, assim, foram importantes os pontos que você trouxe para a gente refletir, tão importantes que o Tiago colocou uma pergunta aqui, vou compartilhar aqui. A gente tem pouquinho tempo de comentário, tá? 5 minutinhos só, para aí a gente passa para a Regiane, para ela fazer a parte dela. Aí o Tiago disse assim, eu acho interessante essa relação do espaço e do tempo. Parece que também tem relação com a massa dos próprios astros.
né, eu brinco que assim, ó, eu, Paulo e Rejane, temos 35 voltas, né, da Terra em torno do Sol, né? Eu acho que não muito mais do que isso, né? Tem sempre uma relação, né? Que a gente conta a nossa idade pela quantidade de voltas, né? Que ele dá. E, obviamente, dependendo da massa do astro, do objeto celeste, e se ele circunda em relação ao Sol, esse giro, ele é mais lento ou é mais rápido. Aí eu capturei uma animação aqui só para poder ficar mais claro essa animação aqui. Não sei se está chegando aí para vocês. Espera aí. Essa animação aqui. Né? Então você vê que quem está mais próximo do Sol, né, tende a girar em relação em comparação à sua massa, tende a girar mais rápido do que, no caso, nós aqui demoramos 1 ano. E assim a gente conta a nossa idade, né? Que vai contar a nossa existência aqui na Terra de alguma forma, né? Paulo, você quer comentar alguma coisa? Não, um comentário rápido, assim, e devido a essas variedades, né, das percepções relativas do espaço e do tempo, é que, por exemplo, os espíritos que se comunicam, né, já que a gente está falando no contexto espírita aqui, os espíritos, eles têm umas percepções diferentes da nossa, na psicografia, né? O que a gente imagina, assim, um espaço de 50 anos, para um espírito pode parecer 5 anos, né? É muito variável, tá? E devido a essas questões e outras mais, das quais a gente não entende, né, da natureza espiritual. Aí ele coloca exatamente o que você falou agora, Paulo. Ó. É como se o tempo fosse inerente exatamente à nossa materialidade. Né? O nosso tempo aqui encarnado, né? Aqui encarnado. Aí a gente conta assim, né? A Rejane tem 35 primaveras. Né? Então, então a gente conta... Mas, Felipe, né? Até em relação à matéria é relativo, né? E é o que o Einstein já trouxe. Então, assim, é muita coisa do universo, né, que a gente ainda vai, a gente que eu falo assim, humanidade ainda vai desvendar, né? Com certeza, amigo. Infelizmente a gente não tem às vezes comparativo, né, nesse mundo aqui, um comparativo com uma criação tão gigantesca e como você colocou no início, tão infinita, né? Como imaginar algo infinito, né, considerando que a gente está numa experiência finita, né? E ele colocou aqui assim, ó, viajando um pouquinho aqui. Pô, tá todo mundo viajando, tá? A gente tá aqui nesse curso maravilhoso aqui. O capítulo chama-se Astronomia, né? Ou Uranografia. Então, é para se conectar um pouco aí com o externo. Mas é como se a ordem material fosse exatamente propensa à experimentação, criando uma ordem natural de sucessão de vivências, passado, presente e futuro. A Rejane já aqueceu a fala dela ali, né? Pode falar. Felipe, só um comentário que aí serve para esse capítulo todo e para diversos capítulos da Gênesis, que é o seguinte: Kardec ele vai dizer que o Espiritismo caminha junto com a ciência. Se a ciência demonstrar algum erro, algum equívoco, o Espiritismo segue ela. Eu só acho importante ressaltar isso porque sabe, polêmica sempre existe, né? E tem algumas coisinhas, né? Que aí fala nesse capítulo, quando ele vai falar dos cometas e tudo, que a gente já viu na internet. Ah, não, tá errado o livro, porque a ciência já mostra que não é assim. Uma coisa é o seguinte, é que até o Valmir, que é nosso coordenador geral, sempre orientava, né? A gente tem que ter cuidado com algum conhecimento que já está bem fundamentado dentro da ciência, ou hipótese, né, ou coisa que possa facilmente ser modificada. Mas, além disso, é o seguinte, por isso que eu falei na minha fala logo no início aqui, ó, falei na minha fala, por isso que eu disse aqui na minha fala, o objetivo da doutrina espírita é estudar a alma, o espírito. Essas questões, embora estão sendo colocadas aqui, obviamente a gente segue a ciência, a física, o que os espíritos encarnados estão investigando, tá? Só falo isso
para a gente, enquanto estudante espírita, não criar nenhuma ansiedade. Ah, não, mas assim, já comprovou algo e aquilo está bem diferente. A gente segue perfeitamente a ciência. O espiritismo, ele estuda essas coisas aqui de modo superficial, né? Só para entender, mas o foco da doutrina é o estudo da alma, não o estudo da cosmologia. Quem estuda isso é a astronomia, é a física, e a gente deve, por prudência e bom senso, seguir a ciência nesse ramo material. Perfeito, meu amigo. Excelente complementação. E eu já passo a palavra para a Rejane dar continuidade aos itens, né? E os subtítulos desse capítulo. Por favor, Rejane. Boa noite, gente. E eu vou pegar, né? Só vou confirmar com vocês, a gente está no capítulo 6, uranografia geral, e o meu tópico começa do tópico 12, a criação primária. Como bem o Paulo e o Felipe colocou, nós temos a seguinte questão nisso tudo, né? Tudo muito técnico, né? Tudo muito científico. Fica um pouco pesado, porque para quem estuda o espiritismo, a gente vem vendo assim, se fala de mediunidade, se fala, né, da manifestação dos espíritos no céu e inferno, se fala da moral no evangelho. Foi muito legal que esse raciocínio aqui foi feito em conjunto antes da gente abrir para o público. Eu estava conversando com o Felipe, né, e a gente fala assim, poxa, cara, o que Kardec quis dizer quando ele, de repente, do nada, ele tira da cartola tanto conhecimento técnico, né? A gente que está acostumado com aquela coisa, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, espiritualidade, perispírito e tal, e aí fala assim, onde ele quer chegar? Onde ele quer chegar? Bom, olhando assim por cima, o que a gente, e conhecendo Kardec como a gente conhece, o que a gente percebe, eu espero que a gente tenha entendido direitinho, né, depois quando eu chegar lá eu vou perguntar para ele, falar, Kardec, amigão, me explica esse negócio aí, porque eu tenho aqui algumas dúvidas, tire-me. O que a gente percebe é o seguinte, nisso tudo, o que Kardec não quer deixar de mostrar para a gente é que ciência, teoria, tecnologia, astronomia, isso tudo é a serviço de Deus. Tudo isso que parece muito pesado, muito difícil, muito técnico, ainda assim é necessário que a gente faça a ligação entre as coisas, porque isso não está completamente descolado da existência do espírito e nem da religiosidade. Então, toda essa tecnologia, toda essa explicação tende a fazer um raciocínio que nos faz ligar a Deus. Então, vamos lá. Esses capítulos aqui são super difíceis. Olha, para mim, quando eu li 1, 2, 3, 4, falei assim, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu já não consigo fazer com que eu consiga fazer uma aula para trocar isso, né, com as pessoas. Então, o que eu resolvi fazer foi tirar um pouco dessa coisa prolixa, né, que o Kardec tem, e trazer uma hermenêutica, né, uma interpretação de cada ponto. Então, eu vou começar falando o seguinte. Ponto 12. O que ele quis dizer no ponto 12? Não vou ler nenhuma parte, a não ser uma frasezinha muito pequena. O que ele quis dizer no ponto 12? O espírito de Galileu, quando Kardec traz esse relato aqui, ele diz o seguinte, partindo do macro, quer dizer, da ponto do universo, né, para o micro, depois de considerar a composição, as leis que regem, as propriedades do universo, ele, esse espírito, estende essa compreensão para a formação dos mundos e dos seres, e vai se ater à formação dos planetas, tomando a Terra por ponto de partida. Foi isso que ele quis dizer aqui no ponto 2. No ponto 13, ele quis perguntar para a gente assim, o que é o tempo? Tempo é a mesma coisa que eternidade? Será que é? Aí ele fala assim, olha, tendo em vista que o tempo
é a sucessão dos acontecimentos das coisas transitórias, e a eternidade, por não ter limite, é una, imóvel e permanente, por não ter começo nem fim, não é suscetível de se medir do ponto de vista de duração. Então, por exemplo, quanto tempo vai levar o meu ensino médio? Vai levar os dias que eu levo no ano para fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. É meu ir e voltar da escola todos os dias. É meu acordar, me arrumar, ir para a escola e voltar. Então, o tempo, ele é uma sucessão de acontecimento de coisas transitórias. Quanto tempo você leva para chegar até o centro de Campo Grande? Bom, eu levo o tempo de eu sair da minha casa, caminhar até o ponto de ônibus, pegar um ônibus, e o ônibus leva tanto tempo percorrendo as vias até lá. Já a eternidade, ela não é assim, porque ela não tem limite, ela é una, ela é imóvel, ela é permanente, não tem começo nem fim, nem é suscetível de se medir do ponto de vista de duração. Aí ele fala o seguinte: então entendemos que tempo e eternidade são coisas diferentes e até opostas, porque uma dá para você medir, a outra não tem como você medir, porque ela é una, é imóvel. Então, se a gente entende de forma concreta que o poder da divindade é infinito, lembra lá no início do estudo da Gênese, que a gente falou das qualidades, né, dos pressupostos de Deus. Se a gente entende que o poder da divindade é infinito, a gente vai conseguir entender como, com o uso da lógica, que desde que Deus existiu, as suas perfeições eternas falaram, o verbo que cria. Antes que houvesse nascido os tempos, lembra que a gente falou que tempos são sucessões de coisas transitórias. Antes que essa sucessão de coisas transitórias, que Kardec denominou aqui como tempo, antes que houvesse nascido os tempos, a eternidade recebeu a palavra divina e fecundou o espaço tão eternos quanto ela, a palavra de Deus. Ponto 14. E aí, nesse pontozinho, antes de chegar no 14, eu vou repetir, inclusive, uma fala do Alan, que é o nosso colega que fez o ano passado o estudo. Ele falou sobre uma mensagem que está rolando desde o início da pandemia, onde essa mensagem psicografada, ou é uma gravação de voz, eu também recebi isso, e falava de um determinado prazo, em que na data tal ia acontecer não sei o quê, e que vocês, terráqueos, né, vocês, pessoas que moram no planeta, isso é muito complicado, porque o espírito, como bem falou o Felipe e o Paulo, o espírito, quando ele é um espírito que trata com a gente aqui, ele se coloca dentro da mesma situação e ele interage como parte conjunto desse movimento. Ele se insere no mesmo contexto, apesar de para ele não haver tempo. Então, ele não diz datas. Por quê? Porque ele não tem a mesma noção de tempo, porque o tempo para ele é eternidade, não tem essa sucessão de coisas transitórias, mas tem essa grande diferença. A gente vê, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, na mesma mensagem que eu li, né, no início, eles falam o quê? Sempre nós. Eles sempre se colocam no contexto como parte de tudo que está acontecendo. Então, duas coisas a gente vê de diferente em comunicações não sérias. A pessoa se coloca num patamar onde ela não está inclusa e ela determina datas, coisas que os espíritos não têm pela diferença oposta entre tempo e eternidade. Eles se encontram na eternidade, apesar de se inserirem no contexto de atividade. Então, vamos lá. Ponto 14. Se Deus existe desde toda a eternidade, ele cria desde toda a eternidade. E sempre haverá um antes do antes. Mesmo que você volte, e aí não só espacialmente, como o Paulo pediu ao Felipe que reproduzisse aquela imagem, mas mesmo que você volte e continue voltando mentalmente, você nunca vai conseguir chegar ao início. Por quê? Porque Deus sempre criou.
né? Então, muito antes da gente se perceber como ser humano, e aí isso vai ser explicado mais aqui na frente, a gente vai entender como funciona. Ele fala assim, numa metáfora, Deus é o sol dos seres e é a luz do mundo. E da mesma forma que a menor aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz, que se espalham por todos os lados e, por consequência da vida das plantas, animais, do mesmo jeito, do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta a períodos inimaginários de duração. Aí ele fala assim, fiat lux, ao fiat lux, né? Ao faça-se a luz, remonta-se ao faça-se a luz, do início. No ponto 15, dando continuidade ao raciocínio, ele fala assim, o começo das coisas, então, sempre remonta a Deus. A aparição das coisas no domínio da existência, eu não estou lendo, tá, gente? Eu estou lendo o que eu escrevi do que eu entendi. Então, a aparição das coisas no domínio da existência constitui a ordem da criação perpétua. Então, quando aparece alguma coisa, sempre faz com que essa coisa não tenha sido criada naquele momento. Na verdade, a gente entende que ela foi criada lá atrás. Então, cada coisa nova que aparece não é novidade, faz com que a gente entenda que é mais um passo para trás onde as coisas se originaram. Sempre isso, né? Então ele pergunta, quem é que vivo, qual é o mortal que poderia falar das maravilhas criadas em idades remotíssimas, veladas estas por terem sido criadas há tanto, mas tanto tempo, que nenhum de nós foi capaz de presenciar, visto que nem mesmo o universo que hoje conhecemos não existia ainda. Nessa época primitiva, onde a luz do mundo criava com o seu verbo, Deus como a luz do mundo, né? O seu verbo ação, criava materiais que se agregariam para formar por si mesmos o templo da natureza. Então, o que acontece? A água e o ar que a gente respira. O que é a água? 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. O que é o ar? Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, alguns gases nobres e vapor de água. Ué, mas por que a gente tem a água, o oxigênio na água em estado líquido e a gente tem o oxigênio no ar em estado gasoso? O que aconteceu? É um oxigênio diferente? Não, não é um oxigênio diferente. É o mesmo oxigênio, mas por algum motivo de atração molecular, ele se apresenta de formas diferentes na água, no ar ou até mesmo em outras ocasiões, né? Então, esses gases, eles se afinizam por algum motivo e se agregam independente dos nossos atos ou das nossas vontades. O Espírito vem explicar que o mundo não nasceu já pronto e robusto como a gente conhece ele. Nasceu das formações simples, inicialmente nasceu criança, é o que a gente pega do trecho. Lá no texto ele fala, nasceu criança, revestido das leis sempre constantes, da matéria cósmica primitiva, e que aos poucos formaram turbilhões e aglomerações de fluidos difusos, e em cada situação foi se modificando. Olha aí a água num estado, né, formando uma molécula numa situação, e olha o oxigênio formando uma molécula em outra situação que seria a do ar, né? Então, em cada situação foi se modificando e gerando imensas regiões de amplidão e centros de criações simultâneas e sucessivas, uns crescendo mais lentamente que outros, sobre forças diferentes que atuavam e se dividiram em novos centros. Ponto 16. Se voltarmos no tempo, há alguns milhões de séculos, lembrem-se que tempo, Kardec definiu o tempo como associação de coisas, né, passageiras. Então, se voltarmos no tempo, alguns milhões de séculos somente, a partir de hoje ele falou 1860 e pouco, que foi quando ele deu, 1862, que foi quando ele deu a psicografia lá para a Revista Espírita.
verificamos que o planeta Terra não existia e nosso sistema solar ainda ensaiava os primeiros funcionamentos, mas já existiam sóis a iluminar os espaços, planetas com vida a serem contemplados por olhos que viviam muito antes do que os nossos, e que já nessa época outros sistemas deixavam de existir. Será que temos que pensar que somos contemporâneos da criação? Eu, com quantos mesmo em 35 voltas, alguns 35 voltas, uma sominha a mais aí de 35 voltas, será que nós somos contemporâneos dessa criação? Precisamos entender que a eternidade existe muito antes do que a gente pensa e continuará existindo à nossa frente essa eternidade. Então é bem aquilo mesmo que o menino falou, como é que é o nome dele? Me ajuda? Tiago, né? É aquilo mesmo que o Tiago falou, é a eternidade agora, para trás e para frente. Então essas coisas são muito mais longínquas do que a gente pensa, né? Que o espaço é o teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Aí ele fala assim lá no texto. Tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados, outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores. Que a criação universal que a criação universal não se acha restrita a nós. Ponto 17. Quase lá no fim já, hein, gente? A criação universal. Depois de tentar voltar o quanto possível no tempo mentalmente, tentando imaginar e entender o mundo como tentamos imaginar as gotas de água necessárias para formar um rio, veja bem, consideramos a marcha das criações sucessivas. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todo o universo. Esta seria considerada a mãe de todas. Então, ele está falando da existência de uma matéria primitiva que continha os elementos materiais fluídicos e vitais, quer dizer, que dá vida a todo o universo. Cada coisa que se imaginar, cada gota que forma o rio que a gente queira imaginar, esse princípio, o chamado princípio vital, ele seria a mãe de todas as coisas por dar origem a tudo. Olha aí Kardec fazendo a ligação da religiosidade com a ciência. Ela seria a primeira avó, a eterna geratriz. Esse é o termo que ele usa no ponto 17. Essa substância não desapareceu e, sendo ainda potência, quer dizer, ela ainda é potência, ela é uma geratriz, ela é como se fosse um sol que não se apaga, ela é um foco de energia, essa pequena molécula primitiva. Ela incessantemente dá origem a novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam. Quer dizer, dela eles saem e a ela eles retornam. Do mesmo modo que os nossos corpos, como que nasce tanta gente aqui e nunca acaba a matéria de fazer gente? Como isso acontece? Da onde vem essa matéria? Né? Essa substância que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeitas nas regiões de aglomerações de estrelas e mais ou menos condensada onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, nada mais sendo do que substância primitiva de onde a natureza é tirado todas as coisas. Ponto 18. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso e é nele que reside o fluido vital, que dá origem à vida dos seres e perpetua em cada globo, conforme as condições de cada um desses globos,
Os corpos. Toda criatura mineral, vegetal ou animal, ou qualquer outra que se sabe se apropria desse princípio vital e universal. Então, olha só. Kardec veio falando de toda a existência do universo, partindo do macro para o micro, tentando demonstrar a formação desse planeta a partir de uma molécula principal, que ele denominou como princípio vital. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, do mesmo modo que o embrião. Essa matéria cósmica primitiva se reveste das leis universais que asseguram a estabilidade dos mundos. O que acontece? Aqui eu tenho que ler aqui o ponto 18, nosso penúltimo ponto. Ele fala aqui o seguinte, e aqui eu vou colocar um ponto meu. Eu tenho mais 10 minutos, não, 5 minutos, não é isso? Certo. E aqui vai um ponto meu, porque ele fala assim no texto. Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo. A gente precisa entender aqui que geração espontânea não é mais uma coisa, um ponto a se discutir, né? O que acontece? A geração espontânea, ou a abiogênese, ela ficou uma coisa discutida, como o Paulo falou, foi uma coisa muito discutida, muito debatida, até de 1680, com Francesco Ridi, até se solidificar, mais ou menos no ano em que esse espírito dá esse depoimento. Foi mais ou menos no fim do ano de 1862 que Louis Pasteur vai comprovar cientificamente que a vida não deriva de nada morto, porque para eles acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente de cadáveres ou em corpos em decomposição. Eles acreditavam que cobras e crocodilos eram gerados do fundo do lodo, a partir do lodo do fundo dos rios. Então, Louis Pasteur, ele vai fechar, ele vai passar a régua no que Francesco Ridi colocou, dizendo que a vida, ela não nasce de forma espontânea, ela deriva de algo vivo. E esse princípio vital é o início da vida que gera tudo que é vivo, né? Trecho 19 e último. Até aqui não se falou sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação, e cumpre seus destinos conforme a vontade divina. E com relação a essa questão, o espírito comunicante diz que não pode ensinar muito, em virtude de sua própria ignorância, e também por ainda não poder dar testemunho de questões que ainda precisarão ser aprofundadas pela própria inteligência humana. A única coisa que ele relata é que o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá a capacidade do livre-arbítrio e da noção dos seus altos destinos sem ter antes passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, onde este princípio vital faz o trajeto da elaboração lenta de sua individualidade como ser do universo. E só quando chega o dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar nos seios das humanidades. É aí que ele se torna humano. É aí que ele recebe a inteligência, a capacidade de discernir. E pede para que não sejamos precipitados a ponto de formar teses ou sistemas com base nessa informação, para que não se desnature o sentido deste pequeno ensino trazido e toma para nossa iluminação intelectual, que se dará de forma progressiva e futuramente. Então, vamos lá. Lembra que eu pedi para vocês darem uma olhada naquele videozinho onde mostra o bebezinho sendo formado? Então, o que a gente pode reparar
na mágica da criação do ser, que até hoje não se descobriu como é que uma única célula, porque assim, a gente tem duas células gaméticas com metade dos cromossomos que se unem numa única célula. E aí ela é uma célula completa, né? É a metadezinha de uma laranja com a metadezinha de outra, que vai fazer uma laranjinha inteira. Só que o que a gente percebe naquele vídeo? Que uma célula viram duas, que duas viram quatro, que 4 viram 16, e aí progressivamente. E só que essa única célula que gera a vida, que dá início a essa vida, essa célula, essa única célula, ela sozinha se diferencia em células nervosas, ela dá origem a células nervosas, células sanguíneas, células ósseas, tecido epitelial, e lá dentro ela vai se especializar, inclusive formando sistemas diferenciados. Uma única célula. E aí você vê a formação do coração, a espinha dorsal. É incrível, é incrível. Então, como a gente pode não acreditar que no universo exista uma geratriz de toda a vida? Se a própria formação do ser humano dentro dos nossos corpos, ela é formada a partir de uma única célula e que se diferencia completamente qual é a ligação de uma célula nervosa com uma célula óssea, ou com um sistema nervoso, ou com a visão. Gente, é incrível como aquela mesma célula que formou os ossos pode formar, por exemplo, um sistema tão complexo como o da visão ou o da audição. Né? Quantas percepções diferenciadas nós conseguimos com esses órgãos. Então, olha, para não ficar cansativo, me dá 3 minutinhos? Pode. Só para eu contar para vocês o que Kardec quis dizer com isso. E aí vem uma pessoa muito mais afinizada, muito mais, né, delicada para mostrar o que Kardec quis dizer com esse texto. Ele quis dizer o seguinte: sintonia moral. Essa poesia é de João de Deus Limeira. Eu ouvi ela através do Alberto Almeida num congresso espírita no sul do país. E ele fala assim: quem foi que fez? Quem foi que fez o sol tão vivificador, com a sua luz resplandecente cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam no céu, as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste, o arcano profundo, a ciência que equilibra os mundos. Quem foi que fez a energia, a possante energia, que a tudo vivifica, e a excelente virtude que a tudo aspira? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? O perfume das flores, os sons, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta? Cantar do rouxinol e a pujança do sol, com a sua claridade no fim de cada dia? Quem foi que fez as feras bravas e ternos passarinhos, a asa de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga o inquieto macaco, os fogos, o corcel e a faina inesgotável da minúscula formiga? E a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? Opa. Um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando um acerto com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino vegetal, o leito onde repousa o reino animal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nós nem percebemos, os gênios tutelares arquiangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que pudesse ter? Artista inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação:
Quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes que me podeis dizer. Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu encerro a minha fala por aqui. Oh, com brilhantismo, né? Às vezes as artes, ou sempre as artes, tentam utilizar os nossos sentimentos para poder ter uma explicação, né? Eu acho que foi isso que essa poesia, esse poema que você recitou, traz para a gente. Muito obrigado, Rejane. Eu estava até sem respirar aqui já de tantas dúvidas, mas a gente não tem muito tempo. Vou puxar algumas coisas aqui, bebe uma aguinha aí. Vou puxar algumas coisinhas aqui que o Tiago compartilhou com a gente. Ele colocou, assim, a partir da tua fala, né? Só para não... Depois a gente volta no anterior. Ele coloca assim, acho que foi essa daqui. Vivemos uma progressão linear, temporalmente falando. E no mundo dos espíritos, essa organização deve se dar de uma outra forma. Uhum. Bom, eu particularmente não entendi a parte de progressão linear. Mas na questão do mundo dos espíritos, apesar de ter matéria, né, de um formato diferente do que a gente conhece, também tem uma questão de tempo, né? E eu acredito que sim, né? Os livros psicografados falam de dia e de noite, de hora de descanso, esse mundo mais conectado a nós, né? Nessa camada de vibração um pouco mais próxima à nossa. Também fala de uma passagem de tempo, mas de uma ordem cronológica diferente, né? O que você acha, Rejane? Quer falar alguma coisa? É progressão linear porque jamais a gente retorna, né? Nesse ponto, se for pensar dessa forma, a gente não dá nenhum passinho para trás. A gente pode até parar, né, e não avançar, até que a gente se esclareça e até que a gente consiga entender que a movimentação é sempre para frente. A gente pode até empacar, mas para trás a gente não anda. E sim, eu concordo com ele. No mundo dos espíritos, essa organização ela se dá um pouco diferente, porque a nossa é aquela xerox da xerox da xerox. Então é aquela coisa bem ruinzinha, sabe? Quando você não enxerga direito, é aquilo. Paulo, você quer colocar alguma coisa? Você levantou o dedo? Não, mas está complementando também, a gente lembra aí que depende também da evolução dos espíritos, né? Tem espírito que vai para o mundo espiritual, mas ele ainda está na sua ilusão com as mesmas percepções aqui da Terra. Um espírito muito evoluído, ele vai ter uma percepção do espaço e do tempo totalmente diferente do que a gente possa compreender. Então, essa variável da evolução do espírito, ela é muito considerável também. Perfeito, meu, bem colocado, né? A depender da categoria do espírito e da esfera vibratória que ele vive, pode ser que a questão de tempo também nem exista, né? Quando pega aqueles top de linha, né? Aqueles que estão lá em cima. E ele depois coloca assim, entendemos o tempo hoje da mesma forma primitiva que entendíamos a Terra plana. Claramente carecemos do óbvio. Né? Quer comentar alguma coisa, Rejane? Beleza. Né? Eu acho que em relação ao tempo material, né, dessa matéria que nos circunda aqui, acho que tem uma ciência que define claramente. Né? Temos até um relógio atômico que tem a capacidade de medi-los com um grau de precisão violenta. Mas quando se fala de
tempo de uma forma geral, realmente é um flash. É um flash de toda a criação. Vou puxar mais uma perguntinha aqui, que dá tempo. Talvez, acho que esse aqui eu não puxei ainda. Talvez o passado, o presente e o futuro seja um conceito exclusivamente dos planos materiais. Talvez os planos espirituais obedeçam outras ordens impossíveis de entender com a nossa linguagem, né? E aí o Tiago continua assim: talvez por isso nossos mentores conseguiam acessar o futuro, porque talvez para eles não existia essa distinção ou limitação. Eu acho que está dentro do comentário até que o Paulo falou anteriormente, né? A depender desses mentores, né? Em que camada vibratória, em que mundo que eles estão, né? Essa questão de tempo, ela realmente é diferente, né? E talvez e passado, presente e futuro tem sim, né, uma relação com uma experiência que a gente tem em planos, né? Por favor, Rejane. Eu vou só discordar no ponto em que ele fala que, porque talvez para eles, né, os mentores, não exista essa distinção, limitação. Não tem, tem sim, porque o que acontece? Os nossos mentores, pelo menos eu me considero uma pessoa muito comum para ter um mentor muito, muito top, entendeu? Eu tenho aquele mentorzinho lá, meio termo, sacou? Então, o que eu entendo? Que como a gente está aqui ainda, né? Eu acho que todo mundo aqui está mais ou menos na mesma vibração. A gente não tem, assim, completas distorções pavorosas. São pouquíssimas pessoas que destoam muito da gente. A gente, poxa, enumera aí nas mãos, né? Então, assim, levando em consideração que a gente está num prazo, num momento onde o tempo para a gente é uma sucessão de acontecimentos, de coisas transitórias, provavelmente os nossos mentores, porque quando a gente desencarna, gente, não é passe de mágica, não. Nossa, desencarnei e virei espírito puro. Não. A gente vai desencarnar e vai para um plano, sim, material, só que não tão material quanto é o estado da Terra. Porque, inclusive, o Chico, ele falava o seguinte: o umbral, ele começa na ponta do nosso nariz. Tá aqui assim, ó. Se tu der um passinho, se tu der um olhezinho, você tá dentro do umbral. Então, assim, a diferença de materialidade desses campos ainda, em que a gente pode estar transitando, ainda é muito pequena. Então, ainda assim, para esses mentores, existe uma questão de tempo, porque também estão eles numa questão transitória. Né? Também tem eles, o Emmanuel não falou assim, ó, Chico, eu paro com você por aqui porque eu vou ter que reencarnar? Então, ele não estava numa situação assim tão eterna ainda, né? Mas é óbvio que a situação de tempo deles é bem diferente da nossa. É bem diferente da nossa. Eles ficam naquela transição, né? Entre a transitoriedade completa da matéria da Terra e da espiritualidade. Assim, Rejane, verdade, quando falei mentor, eu imaginei os seres mais elevados, eu não pensei exatamente no nosso mentor mais imediato. Então, filho, eu até esqueço que essa gente maravilhosa existe, porque as metas são pequenas, vamos começar devagar. Legal, legal. A Luísa colocou um comentário para colocar no grupo a poesia. Né? Coloco. Ela gostou, falou que foi uma aula. Luísa é uma artista, né? Ela é muito ligada à área da arte, né? Então tocou fundo nela também. Eu estou engatinhando, querendo. Considerações finais? Rejane, Paulo? Paulo, acho que sim. Eu dei uma caída aqui. O meu áudio tá bom, Felipe? Tá bom, tá bom. Porque eu vou fazer a prece daqui a pouco. É só isso. Deu para voltar a tempo.
Então, por favor, amigo, aproveite já o embalo e empacote a gente com a tua prece, que a gente tem que terminar o nosso encontro ao vivo. Tá bom, então. Assim, vamos mentalizar, nos concentrar e agradecer, como sempre pedimos em nossas orações, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez em teu nome, essa oportunidade de aprender conhecimentos trazidos pelos bons espíritos, por Kardec, e ter esse privilégio de estar aprendendo, que possamos aproveitar tudo isso para nos autoconhecermos, identificar em cada um de nós aquilo que precisamos trabalhar, ressignificar, modificar, que são as nossas imperfeições, as nossas más paixões, pois sabemos que é pelo exercício da caridade e da humildade, através do devotamento, que é seguir a lei de Deus, e do exercício da abnegação, que se dá pelo altruísmo, que são exercícios, que são processos, que precisamos mudar cada dia, dentro de nosso tempo, mas é sempre importante dar o primeiro passo. E escolhemos estar aqui nesse momento, aprender a doutrina, que essas ideias possam internalizar em cada um que participaram do estudo, aqueles que vão assistir depois, e que possamos ser semeadores de tudo isso. E lembrando sempre que o melhor exemplo se dá pela ação, que isso tudo possa nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores, com todos aqueles com quem convivemos e nos relacionamos no dia a dia, sejam nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, com os desconhecidos que encontramos pelos caminhos, que possamos ser sempre esse bom exemplo de espírita cristão, lembrando que é um processo, mas é preciso dar o primeiro passo para a nossa transformação moral. Nesse momento tão difícil, que muitas pessoas sofrem, dificuldades materiais, dificuldades devido à pandemia, que assolam muitas famílias, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade de recursos materiais, mas que possamos lembrar que nesse momento nós que estudamos a doutrina temos essa responsabilidade de renovar a esperança, de trazer a fé e também, já que estamos no mundo material, de trazer o conforto da posse do necessário, aquilo que está ao nosso alcance, auxiliar, sanar a fome do próximo. Então, que possamos sempre lembrar disso e, com certeza, na ação do bem, na ação da caridade, não estaremos sozinhos, pois os nossos benfeitores estarão ao nosso lado. E assim, possamos agradecer e encerrar mais uma reunião em teu nome, que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite, boa semana. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.